Oi, pessoal, tudo bom? Tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre produção de texto, certo? Muito bem. Então, eu vou dar hoje algumas dicas, assim, algumas coisas, assim, para facilitar essa produção de texto, certo? Eu sei que às vezes vocês têm dificuldade de escrever, né? 15 linhas, 20 linhas. Parece muitas linhas, às vezes até coloca aqueles numerozinhos assim, 1, 2, 3, 4, pra ver se vai dar as 20 ali contadinho, né? Então, de repente, com essas dicas que eu vou dar hoje para vocês, a gente vai facilitar um pouco esse processo de escrever 15 linhas, 20 linhas ou mais linhas, tá bom? Então, a primeira dica que eu vou dar para vocês, na verdade eu já dei, hoje a gente vai só relembrar, é a margem, né? Para o nosso texto ficar bem bonito assim, a gente tem que respeitar o limite, certo, gente? Então, assim, a gente tem um limite para escrever, a gente não pode escrever infinitamente, né? Pro lado, pro lado, pro lado, pro lado, senão a gente vai chegar lá na mesa do vizinho. Então, a gente não pode fazer isso, a gente tem que respeitar o limite. Esse limite a gente chama de margem. Lá no caderno de vocês aí, vocês podem notar que tem a linha, né? E essa linha começa num ponto e termina em outro ponto, que é para a gente respeitar essa linha, esse limite, certo? Então, assim, quando a gente vai escrever até uma palavra comprida, que a gente chega lá na margem e a gente tem um monte de palavra ainda, né? A gente não escreveu toda a palavra, tem mais um pedaço, o que que a gente faz? A gente lembra da separação de sílaba, né? Coloca um tracinho e o resto da palavra a gente coloca na outra linha embaixo, né? Por quê? Porque a gente não pode atravessar esse limite, a gente tem que respeitar ele. Por isso que a gente usa o tracinho e continua a palavra na outra linha, certo? Então, respeitar o limite, respeitar a margem, ela é fundamental para o nosso texto, certo? Então, a margem ela pode ser bem bonita, assim, cheia de corações, que nem eu tô mostrando para vocês, ou ela pode ser simples, né? Uma linha azul aí para mostrar a margem da minha folha. Não interessa como é que é a margem, tá, pessoal? Ela existe. E se não existe assim essa linhazinha, pode ser imaginária, mas tem que ter. A gente tem que respeitar a margem, tá? Segunda dica que eu vou trazer hoje para vocês, que também a gente vai relembrar, é sobre o parágrafo. Lembram do parágrafo? Coloca os dois dedinhos e começa a escrever. Então, esse espaço que a gente chama de parágrafo, ele também ajuda para a gente separar o texto, né? É uma separação grande? Não, não é uma separação grande. A gente vai mudar simplesmente de assunto, né? No mesmo texto. Então, quando tem aquela atividade, conte quantos parágrafos tem neste texto. Esse espaço de dois dedos nos ajuda a contar quantos parágrafos tem, certo? Então, eu sei quantos parágrafos que eu sei que ali vai ter um espacinho de dois dedinhos para iniciar. Então, o parágrafo ali é importante para a gente organizar esse texto. Precisa ter, tá? Para iniciar. Então, não podemos esquecer. A gente viu a margem, estamos vendo o parágrafo. Não se esqueçam, ele é importante, tá? Que mais? Pontuação. Gente, pontuação. Tem texto que eu vejo por aí, não vou nem dizer aonde, por aí aonde, que não tem um ponto de nada, assim, o texto virado em letra. E não pode, tá errado. Então a gente vai fazer certo. Então precisamos usar a pontuação, nós já vimos a pontuação, estamos revendo também. Então, essa pontuação aí que vocês estão vendo na tela, ela é a mais usada. Existem outras, tá? Então, ali, exclamação, ponto final, ponto e vírgula, dois pontos, travessão, ponto de interrogação e vírgula, né? Gente, a vírgula ela é fundamental, importantíssima. Por quê? Porque ela vai deixar eu respirar um pouco. Sem a vírgula eu não posso respirar. Imagina que tragédia. Não podemos deixar isso acontecer, né? Então, a vírgula ela é para separar fatos, explicar coisas. Então, ela é bem importante e dizer assim: aqui é uma pequena pausa, certo? O ponto é uma pausa maior, mas a vírgula é uma pequena pausa, ela tem que ter, porque senão a gente não consegue respirar,
certo? Então ela vai assim, aquele texto que não tem vírgula nenhuma, a gente não pode nem fazer uma pausa, a gente tem que ler direto ele, né? E a gente não pode, né? Tem que ter, lê uma coisa e respira para continuar lendo, porque senão perde até o sentido, né? Da frase, do texto. Precisa ter essas pausas de explicações pra gente continuar, tá? Ponto final. Toda vez que vocês vão trocar de assunto, tem que ter um pontinho final, porque a gente tá dizendo assim, paramos com esse assunto, vamos iniciar um assunto novo. Ou no final do texto, né? Para dizer acabou este assunto, acabou este texto. Ponto final. Lembrando sempre que depois do ponto final, a gente precisa pôr o quê? Letra maiúscula, né? Letra maiúscula, sempre depois de ponto, letra maiúscula. Não esquecendo também dos substantivos próprios no meio do texto, nome das coisas, nome de pessoa, nome da loja, nome de estado, nome do país, sempre com letra maiúscula. A gente tem que respeitar isso, tá, gente? Então tá, não podemos esquecer da pontuação nestes textos, certo? O que mais? Vamos ver? Isso aí é muito importante. Isso vai ajudar a gente a escrever mais, né? Para não ficar assim esmigalhando um assuntinho. Não. Então, assim, algumas dicas de início, de meio, de final, para a gente poder desenvolver legal um texto. Prof, como é que eu começo esse texto? Então, precisa ter uma coisa que não tá aqui, que eu tô lembrando vocês, é um título, certo? Todo texto precisa de um título. Esse título ele tem que ter a ver com o que vocês vão escrevendo, né? Então, tem que ter, assim, uma ligação. Pode ser escolhido no final esse título, não tem problema, mas ele não pode ser esquecido, tá? Ele tem que ser lembrado. Então, o ideal é mais ou menos já pensar no assunto do texto e saber o título, tá? Enfim, como é que eu começo esse texto? Então, ele tem alguns inícios que a gente pode usar. Era uma vez, certo dia, um dia, certa manhã, numa tarde, certa noite, um belo dia, numa festa. Então, eu posso iniciar o meu texto assim, lembrando que a letra maiúscula sempre no início, o parágrafo, respeitando a margem, lembra das outras dicas. Então, depois que você escrever o primeiro parágrafo, ele mais ou menos 5 linhas aí, que é o que vai acontecer, sobre o que o meu texto vai falar, né? Então, depois desse primeiro parágrafo de explicações, assim, o que eu vou fazer? Desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? É o meio. O meio eu posso escrever um parágrafo, 2, 3, é aqui que o texto vai crescer. Então, como é que eu começo esse meu parágrafo novo, meu parágrafo de meio, meu parágrafo de desenvolvimento? Assim, ó. Então, de repente, quando, em seguida, nesse momento, a partir daí, depois de, antes de. Então, eu posso pegar esses inícios assim, né, e escrever um para cada parágrafo, se eu quiser, um para cada parte, se eu quiser. Esse é o desenvolvimento, tá, gente? São dicas para vocês conseguirem escrever assim, ó, no meio desse texto. E para terminar, o finalzinho do texto, o que a gente usa para dizer acabou? O último parágrafo. Foi então, por fim, finalmente, portanto, por isso, assim, nesse caso, por quê? Então, pessoal, isso vai fazer o texto terminar. É onde vocês vão explicar o final, a conclusão do texto. Então, a gente teve o início, o desenvolvimento e a conclusão do texto, certo? Então, lembra que a gente teve outra aula que a gente falou, né? Que a gente tem que pensar e que coisas para a gente colocar no meio do texto é pensar onde esse texto aconteceu, em que momento esse texto aconteceu, o que houve, lembra? Do tempo, do lugar. Então, isso tudo são coisas que vão ajudar vocês a desenvolver melhor esse texto,
Certo, gente? Eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, vocês me perguntem, certo? Beijo pra vocês, a prof tá com saudade.